Irmãos amados, irmãs queridas, críticos desta programação, deixa eu tomar um golinho de café, porque aí eu dou motivo para criticarem, né? Já ficou ruim o café. Irmãos, irmãs, o assunto hoje é pesado. E tudo que eu falar aqui, eu vou falar para esclarecer você. Tudo que eu falar aqui, eu vou falar para abrir o seu entendimento. É este o objetivo. Espero que você não entenda diferente, mas você tem liberdade para entender do jeito que você quiser. Por exemplo, eu não sou, quem seria eu para ser contra louvor, né? A própria Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, nós como seres pensantes, dotados de capacidade de entender, raciocinar, analisar, julgar, nós precisamos saber aquilo que é louvor e aquilo que é música. Louvor não é necessariamente música. Louvor não tem que ter música obrigatoriamente. Louvor é tudo aquilo que engrandece, louva, adora a Deus. Grupo de dança não é louvor, porque ninguém dançou na Bíblia dentro de igreja ou de templo. Nem Miriam, nem Davi. Eles não estavam numa igreja nem dentro do templo. A maioria das músicas dos louvores das igrejas não são louvores coisa nenhuma. Se você tiver um tempinho e parar e ouvir, você vai ver que isso está falando da própria pessoa, está falando não está engrandecendo, glorificando a Deus. É isso que eu sou contra. Porque o louvor dentro de uma igreja não pode ser para encher linguiça. Agora nós temos 20 minutos de louvor. Não pode ser assim. Eu já falei aqui que o modelo de culto da grande maioria das igrejas evangélicas é um modelo de culto católico apostólico romano. É na igreja católica que se faz isso. É só isso, mas você tem todo o direito de criticar. Ninguém pode ter o seu direito cerceado de não gostar de alguma coisa. Agora, quando eu sou contra teatro na igreja, grupo de dança é um dos maiores absurdos que a igreja atual faz. Não há nenhum, mas nem que eu queira forçar alguma passagem bíblica, eu vou encontrar grupo de dança dentro da igreja. Mas é bonito, né? Porque aí os pais colocam os filhos lá para ficarem jogando aqueles panos para cima, e todo mundo acha lindo. Eu ainda continuo achando que a grande maioria dos cantores evangélicos são artistas mundanos que eu quero dizer do mundo.
frustrados, que não conseguiram sucesso, não conseguiram carreira na música secular, aí partiram para a música cristã. A grande maioria deles é isso. A prova disso que eu falo são os cachês que eles cobram para ir cantar nas igrejas. Irmão, o assunto não é esse. Eu estou só dizendo, estou só esclarecendo algumas coisas, porque, infelizmente, poucos têm coragem de falar. Também não estou aqui tocando trombeta, não. Eu sou corajoso. Não. Não é nada disso. Estou só dizendo o que eu faço, o trabalho que eu desenvolvo há já uns 15 anos. E eu convido, porque hoje é pesado o assunto. É pesado. Você pode até não gostar, pessoal do rádio. Não vou ouvir. Tudo bem. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 aos Coríntios 11, 3. Você tem a Bíblia? Abra, leia comigo. Provavelmente você vai ouvir um monte de coisa hoje que você não gosta, que você não aceita. Mas eu só digo assim para você, olha, você tem todo o direito de não gostar, de não aceitar. Agora acha na Bíblia o contrário do que eu estou dizendo aqui. Acha. E acha e manda para mim, porque eu não tenho nenhum receio de dizer, olha, a pessoa mandou uma passagem aqui e eu vou ler no ar a passagem. E ela está dizendo que tal passagem é um contraponto ao que eu falo. Tenho medo disso. Né? Outro dia eu fiz um desafio aqui no ar, abri esse telefone que você está assistindo aí pelo Facebook, eu estou transmitindo através dele, e falei, pode ligar, porque aqui não tem ninguém que é para atender o telefone, aqui sou eu e eu. Eu faço programa de perguntas e respostas, comigo atendendo e eu pesquisando aqui, respondendo. Não tem 3, 4 aqui me ajudando, não tem nada disso, não. E abri o telefone para que as pessoas ligassem e achassem um ponto na Bíblia do contrário ao que eu estava falando. Aí ligou um sujeito aí, me chamou de herege, não falou nada, só ficou herege. Isso não resolve nada. Ficou dito pelo não dito. Herege por quê? Porque eu prego a verdade, e a verdade é diferente daquilo que você faz e acredita. Isso não me coloca como herege. Herege é você que faz coisas contrárias à Bíblia, que pratica heresias. Qual heresia que eu estou praticando? Em dizer que sou contrário a essas músicas que chamam de louvor. Ora, ouçam as músicas. Ouça a letra dessa tal de raridade aí, que todo mundo acha a 8ª maravilha do mundo. Uma bobagem, uma heresia. Heresia é a letra dessa música. Heresia é a letra de Sabor de Mel. Todo mundo acha lindo, maravilhoso. Isso é heresia. Não é o que eu estou pregando aqui. Mas se você achar que eu prego heresia, abra a sua Bíblia, pode ligar não, porque eu estou usando o telefone agora, né? Não vou atender. Mas pode mandar. Não pensa que eu tenho medo, não. Escreve aí, manda um... Tem lá meu site, tem um mural de recados lá. E eu publico, mesmo que o sujeito esteja contrário àquilo que eu falo. Coloca lá, eu vou publicar. Escreve aí no Facebook, olha, você tá, não sei o quê, pode escrever. Não pensa você que porque é contrário ao que eu estou falando, eu tenho medo de colocar. Não. Mas vamos lá, vai trabalhar aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Se você quiser ler comigo, será uma maravilha. Se você não puder ler, eu leio para você, tá?
2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, eu vou usar essa passagem bíblica para trazer a pregação de hoje, que não é minha. Aliás, nenhuma pregação é minha. Nenhuma pregação é de ninguém. Porque nós pregamos fundamentados naquilo que está escrito na Bíblia. Então a pregação é bíblica, né? Mas eu estou usando aqui alguns escritos do meu querido pastor Luiz Ronilson Gil de Souza. Estou usando algumas anotações, parte de estudo dele para falar isso que eu vou falar hoje. Tenho certeza que a maioria não vai gostar. Existe uma maioria, e eu creio que é a maioria que está me vendo, né, porque eu vi que um irmão colocou lá no Facebook, na visão dele, programas que pregam verdadeiramente a verdade. Verdadeiramente a verdade também é de uma redundância toda a prova, me desculpem. Eu não concordo com o irmão. Já vou dizer, eu não concordo. É a posição dele, tá lá, ele colocou lá. Eu agradeço, mas não concordo. Né? Não concordo. Mas tudo bem. Mas existem pessoas que acreditam pia e cegamente, e a maioria destas pessoas que acreditam, minhas irmãs queridas, meus irmãos amados, a maioria destas pessoas acreditam porque nunca se preocuparam em parar e ler a Bíblia. Aprenderam nas suas igrejas, nas suas denominações, se converteram aprendendo isso e nunca estudaram. Pegam as passagens, ouvem e aceitam. Por quê? Porque eu também fui assim. Na minha conversão, sei lá quantos anos atrás, gente, eu também aprendi assim. Errado. Errado. Não por maldade da pessoa, porque a pessoa também que me ensinou também aprendeu errado. Enfim, existem pessoas que creem, e a grande maioria das denominações assim creem porque elas sobrevivem disso. Você ouve aí a publicidade das denominações. Quando o sujeito não fala de uma denominação, ele faz publicidade dele. Ele fala dele, né? Como se ele fosse... E eles sobrevivem do quê? Dos tais milagres. Eles sobrevivem da tal da cura, dizendo que isso é norma para o dia de hoje. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez milagre no passado, ele faz hoje também. Ele faz, claro que faz. Olha, eu não nego milagres. Eu não nego. Eu não nego a cura divina. Não nego, claro que não. Eu não sou imbecil. Não, eu sou muitas coisas, mas imbecil não. É claro que Cristo pode fazer milagres. O que eu batalho é aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor faz segundo a vontade dele, não segundo o que esses homens aí, que eu e a Bíblia e eu, porque eu copio aquilo que está na Bíblia, né? Eu reputo como charlatães.
não é norma nos dias de hoje essas coisas miraculosas que apresentam. E aí eles apresentam esses milagres dramáticos. E a maioria não sabe disso, mas até 1955, 1960, isso não existia. Irmão, não existia. E surgiu, eu vou arredondar assim, questão de data. Surgiu depois de 1960. Como é que o povo de Deus viveu antes? Não existia o povo de Deus antes de 1960? Não existia, porque ninguém ficava assim dessa coisa. Olha, uma noite de milagre, e vão no monte, e água. Porque o protestantismo, e todos nós somos protestantes. Tem gente que diz, não, eu não sou protestante. Ah, então o que você é? Nós fazemos parte da reforma. Nós só estamos aqui por causa da reforma lá atrás. Por causa de Lutero, por causa de Calvino, por causa desses caras aí, senão nós não estaríamos aqui não. Esses caras no sentido popular, sem nenhuma falta de respeito, nem de reverência a eles, esses homens de Deus, se incomoda alguém que eu estou os chamando de caras, eles lutaram exatamente contra as mentiras que existiam na época. Mentiras comandadas pela Igreja Católica, Apostólica, Romana. E depois de 1960, o diabo, como está aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, achou um jeito de enganar o povo que fazia parte da reforma. Gente, não é tudo que é milagre. O sujeito, quando ele quer enganar você, qualquer coisa ele chama de milagre. Qualquer coisa ele chama de doença. Qualquer coisa é câncer. Para a gente entender essa história, nós temos que fazer 3 perguntas, irmão. Antes de você ficar correndo, irmã, antes de você ouvir, ficar, que nem abobalhado. Porque Jesus falou, olha, um culto racional. Nós temos que cultuar a Deus, com a nossa cuca, com a nossa capacidade de pensar, de inteligência, de raciocinar. Cristo não quer culto abobalhado. Que o sujeito lá fala, todo mundo, amém, amém. Amém, coisa nenhuma. Vamos ver se o que você está falando é verdade. Como eu quero que você veja que isto que eu estou falando é verdade ou não. Eu quero que você... Opa, esse sujeito está falando lá, deixa eu ver se é verdade o que ele está falando. Não aceite como verdade, nem como mentira, sem antes você buscar fundamento bíblico. Então a gente, para aceitar isso, que a grande maioria das igrejas, denominações históricas e outras tantas que surgiram de dissensões das históricas, você tem que fazer as seguintes 3 perguntas que eu mostro para você agora. Primeira pergunta: qual o propósito dos sinais e milagres na Bíblia? Você poderia responder, não é para mim, não. Eu não quero que você responda isso para mim. Eu quero que você responda para você.
quais os propósitos dos sinais e milagres na Bíblia? Se você responder, aí você vai para a segunda pergunta. Os dons citados na Bíblia, claro que são citados. Todos. Porque quando a Bíblia estava sendo escrita, esses dons estavam ativos. Até para que a Bíblia pudesse ser escrita. A segunda pergunta é: esses dons cessaram quando a Bíblia foi concluída? Quando o Novo Testamento foi concluído? Terceira pergunta. Estes milagres que essas denominações apresentam nos dias de hoje são iguais aos que aconteceram nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, nos dias dos pais da fé? Três perguntas simples. Se você conseguir responder, você vai ver que a sua cabeça vai começar a mudar. Porque você vai ver, você vai ler sobre milagres na Bíblia, e aí você vai começar a buscar isso nos dias de hoje. Pô, estão dizendo que eles fazem milagre, que a denominação deles é milagrosa, então cadê os milagres da época de Jesus aqui? Cadê os milagres que aconteceram com Moisés? Cadê? A Bíblia não é o Mário. Eu não ensino nada, irmão, irmã. Eu só ensino aquilo que está aqui. Eu repito aquilo que está aqui. Eu sou um repetidor das coisas da Bíblia. A Bíblia ensina que os sinais são eventos. Sinais, olha, estou falando sinais. São eventos públicos, visíveis e miraculosos. A Bíblia ensina que o propósito desses sinais visíveis, públicos e miraculosos não era de proporcionar aos crentes os cultos eletrizantes ou experiências maravilhosas. A Bíblia ensina que esses sinais públicos, visíveis e milagrosos aconteciam para dar autenticidade à mensagem divina que era pregada, para provar publicamente que aquele que estava operando os milagres, não é nem realizando, porque quem realiza é Deus, é operando os milagres, tinha sido enviado pelo próprio Deus. Ah, mas aonde que a Bíblia ensina isso? Simples, vai aí em Êxodo, capítulo 4, versículo 5. Êxodo 4, 5. Deus disse a Moisés, não falou para, presta atenção, não falou para a igreja, não falou para o pastor, não sei quem lá, não falou para mim, falou para Moisés. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais. Dessa forma, os milagres, então, que aconteciam com Moisés, as coisas que Moisés fez na presença de Faraó, caminhando pelo deserto, no final da vida dele,
já vendo a terra prometida, tudo aquilo serviu para quê? Para que serviu aquilo? Para a gente ler hoje e ficar maravilhado? Não. Serviu para atestar, provar a missão divina que Moisés tinha. Moisés tinha uma missão. E era divina. E Deus fazia tudo isso através de Moisés, mostrando, olha, esse sujeito aí, ele tem uma missão que eu dei para ele. Por causa disso que ele faz isso. Ele faz. Não, eu faço. Ele só opera. Ai, pastor, não estou entendendo esse negócio de fazer e operar. É simples, irmão, irmã. É simples esse negócio de fazer e operar. Você já ouviu falar? Não, esse exemplo não é bom. Quando você vai lavar o quintal da sua casa, quem é que lava? É você ou a água? Ah, pastor, que coisa. Não, quem é que lava? É você ou a água que lava? Quem lava é a água. Você opera, você joga a água, você segura a mangueira, o esguicho. Isso é operar. Quem lava é a água. Quem fazia o milagre era Deus. Moisés era só um instrumento de Deus. Entendeu? Eu espero que, não sei se o exemplo foi muito bom. O sujeito trabalha numa máquina, num torno, fazendo peças. Não é ele que faz a peça, é o torno que faz. Ele opera o torno. Uma mandrilhadeira, qualquer máquina. O sujeito é existe até a produção. Operador de máquinas. Porque a máquina faz. O sujeito opera, manuseia. O caso dos milagres é a mesma coisa. Quem faz milagres é Deus. Nós só operamos. E o que é que nós vemos hoje? Um acúmulo de absurdos dentro das denominações. É pessoas caindo no chão, caindo ao chão, fica mais bonito, né? Dando risadas, urros. Tem até uma cantora aí, de uma igreja lá de Minas, Belo Horizonte, que é unção da risada, é unção do leão. Chegam ao ridículo da unção da galinha. Dentes, agora parou, né? Estou falando, né? Dentes de ouro, dentes, tá vendo? Que são transformados em dentes de ouro, milagrosamente. Profecias das mais descabidas e esdrúxulas. Me mandaram vídeo. Gente, por favor, eu vou pedir. Não mande esses vídeos para mim dessas irmãs desocupadas. Irmãs, se você não tem o que fazer, para de ficar inventando profecia. Vá visitar um pronto-socorro, orar pelas pessoas, vai lá. A saúde aqui em Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, está um caos. Gente orando é necessário. Para de inventar profecia. A irmã lê um negócio na Bíblia aí, não tem o que fazer, vai dormir, aí sonha com aquilo que leu e sai dizendo que Deus não sei. Ah, vai contar para outro. E fica com aquela cara de Maria Madalena, arrependida. Então, por favor, não me mande esses vídeos, porque eu começo, eu já vejo que é isso, eu deleto. Você acha que eu vou perder tempo? Profecia, para mim, é só bíblica. Para mim. Agora, se você quer acreditar, aí é problema seu. E porque hoje em dia são essas profecias loucas.
sujeito está cheio de dívida, está endividado. Tem umas igrejas aí que diz que você vai lá, você dá lá o dízimo, as ofertas, aí Deus paga as suas dívidas. De maneira ridícula. E tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita, vai, serve esses. Deixa eu falar. Infelizmente, a maioria das igrejas é assim. Infelizmente, a maioria das igrejas, para levar as pessoas para dentro delas, porque não tem oração, porque verdadeiramente não tem a graça, não tem um pastor que sabe pregar, ensinar, orientar, não tem. Então o que eles vivem do quê? De milagre. Então eles têm que falar que tem milagre, que cura pessoas com enfermidades, que ressuscita a morte. Tudo mentira, gente. Gente, é tudo mentira. Mas então Deus não faz? Deus faz sim. Deus pode fazer o que Ele quiser, coisas que você nem imagina. Mas não tem que Deus, não existe nada na Bíblia. Se você for ler mesmo, cautelosamente, você vai ver que é o contrário até. Que Deus realiza milagre dentro de igreja. Deus realiza milagre onde Ele quiser, embaixo da árvore, na hora que você estiver no banheiro, no ônibus, no trânsito, andando, caminhando, chorando, trabalhando. Mas por que eles dizem que é lá na igreja? Para você ir lá. Isso surgiu a partir de 1960, porque antes não era assim. Como é que o povo viveu de 1506, se não me falha a memória, até 1960 sem milagres, então? Sem graça, sem misericórdia, sem nada. Porque não existia isso. Como é que o povo viveu? Então os que morreram até 1960 foram todos para o inferno. Porque é isso que eles falam. Que só eles têm unção, que só a igreja deles é isso, é aquilo outro. Irmãos, a Bíblia diz, primeiro, que a vida cristã não é vivida por experiências. A vida cristã é vivida, fundamentada na Bíblia Sagrada. Experiência vale niente, vale nada, vale coisa nenhuma. E a maioria dessas igrejas sobrevivem das experiências, tanto é que eles colocam os testemunhos aí. O que é um testemunho? É uma experiência vivida, passada pela pessoa. Mas a Bíblia não diz que... A Bíblia diz que as experiências válidas são aquelas que estão relatadas na Bíblia. A doutrina bíblica, o ensinamento bíblico não fala de experiências. Por quê? Na grande maioria das vezes, a experiência sacrifica a verdade em favor dela própria. A experiência sacrifica a verdade em favor dela própria. Isso fragiliza, por causa disso que as igrejas são fracas, anêmicas. Essa igreja que, ao invés de servir alimento sólido para as pessoas, é água com açúcar. Eu vi falando aqui, né? Hoje as crianças não têm, imagino que não, o hábito de tomar água com açúcar. Porque na minha época de criança, era tudo criança barriguda. Olha como ele está gordinho, gordinho nada, está cheio de bicha na barriga. Verme, que a gente chamava de bicha. Verme, de tanta água com açúcar. E é isso que as igrejas deixam. As pessoas barrigudinhas, cheias de vermes. Porque verdade elas não têm, só tem água com açúcar.
Oh, meu irmão, você não pode falar isso, irmão, porque a Bíblia diz que tão bom é que os irmãos vivem em união. Primeiro eu quero dizer uma coisa para você. Você só é meu irmão se você seguir a Bíblia. Se você seguir essas bobagens, aí eu quero dizer para você, você não é meu irmão, não. Você pode ser irmão de quem você quiser, menos meu. Eu não te chamo de irmão. Como eu não chamo essas pessoas de pastor também. Não são pastores. Pastores de quem? Pastores do quê? Então, irmão, sim, opa, irmão, a gente precisa viver em união mesmo. Irmãos. Agora, seguidores de denominação, pessoas orgulhosas, olha, porque eu sou da denominação tal. Jesus era não sei o que, eu sou também. Irmão, vai chupar prego até virar taxinha, vai. Tem coisas que vão irritando a gente. Homem já velho, barbado, com ruga, que nem eu. Sem base, sem fundamento bíblico. E o problema é o seguinte, irmãos e irmãs, que tudo isso que eu estou falando aqui leva a um pecado seríssimo, chamado idolatria. As pessoas idolatram o pastor, idolatram a denominação, é Deus na terra e a igreja deles no céu. Oh, que igreja! Que pastor ungido, pronto, idólatra. Como é que a gente pode, irmãos, o nosso tempo está acabando, né? Como é que a gente pode atribuir, olha, na época de Jesus, o pecado contra o Espírito Santo era atribuir ao diabo as obras santas e poderosas do Espírito Santo de Deus. Este era o pecado contra o Espírito Santo. E hoje, você vê como o mundo já está de ponta cabeça, né? Outro dia eu li aqui em Isaías, né, que o mundo vai cambalear como bêbado e tal. Já está cambaleando. Porque hoje eles inverteram o pecado do Espírito Santo. Hoje eles atribuem ao Espírito Santo as obras do diabo. As mentiras, a mentira é uma obra satânica. E é atribuída ao Espírito Santo. Não, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir aqui, como se o Espírito Santo de Deus precisasse da minha liberdade, da sua, para agir. A gente cansa de ouvir aí no rádio, então, Senhor, coloca os seus anjos aqui com espadas de fogo, balela. O sujeito quer ensinar a Deus como é que ele vai fazer a coisa. E aqueles que pregam para Deus, Senhor, porque o Senhor sabe, né, que na Bíblia está escrito, Senhor. Deus, o cidadão, o indivíduo, a Bíblia foi escrita por Deus, que claro que Deus sabe. Você quer pregar a Bíblia para Deus? E as pessoas acham lindo, mas que pastor, hein? Que pregador, hein? Que pena que o nosso tempo está acabando. Acabou já, né? Tanta coisa para falar. Oh, meu Deus, abre a mente dos meus irmãos, das minhas irmãs. Dá a eles, Senhor, a graça do entendimento. Ajuda-os, ó Pai, a fugirem da idolatria, a se afastarem das mentiras, dos mentirosos. Ajuda-os a terem coragem de julgar
Mas Jesus falou para não julgar, falou para a gente não julgar hipocritamente. Agora, se você não está gostando do que eu estou falando, você está me julgando. Por que aí pode? Por que é quando para julgar mentira não pode? Ajuda os meus irmãos, Senhor, as minhas irmãs, a terem as suas mentes abertas para a verdade, a recusarem, rechaçarem todo tipo de mentira, de falsidade, de hipocrisia, a não sustentarem os hipócritas, os pregadores das mentiras, do falso evangelho, os pregadores do evangelho social. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos a graça da Tua presença. Esta é minha oração. No nome do Cristo Salvador. Amém.